Sejam todos bem-vindos, nós estamos começando o nosso primeiro Pode Falar de Economia, com o nosso episódio piloto, e hoje a gente está com a presença do nosso querido professor Osmar Alencar, que é o coordenador do Observatório do Fundo Público e também do Diálogos Sociais sobre Estado e Políticas Públicas, que oferece esse podcast. Também contamos com a presença do Samuel Hugo, que é discente do 8º período do curso de Ciências Econômicas da UFDPA. Sejam muito bem-vindos. Olá, caros ouvintes do podcast para falar de economia. Quero primeiro agradecer o convite por essa participação e também desejar aí que esse podcast que se inicia tenha uma vida longa aí, tratando de assuntos referentes à economia, não é? E assuntos correlatos, não é? A esse tema de economia, discussões sobre Estado, discussões sobre finanças públicas, discussões sobre financiamento de políticas sociais, ou seja, assuntos em que a gente vem pesquisando, não é? No nosso núcleo de estudo, pesquisa e extensão, Observatório do Fundo Público. Então, só agradecer aí ao convite do nosso discente Vinícius, que está na coordenação aí do podcast, e dizer que a gente vai se encontrar mais vezes ao longo desses próximos anos aí, nessa audiência do podcast. Olá, queridos, prazer estar aqui, né, na companhia do professor Osmar, coordenador do núcleo, e do colega de turma Vinícius Carneiro. E hoje a gente dá início, né, a esse podcast, o núcleo, na intenção de falar sobre temas correlatos à economia, especificamente sobre o fundo público e finanças públicas. E como aluno e participante do núcleo do Observatório do Fundo Público, eu vejo que esse é um tema que há muito ainda a ser discutido e que necessita de mais ênfase, mais pessoas falando a respeito sobre o tema. É um tema que impacta diretamente toda a sociedade como um todo, e diretamente então vem a contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade no geral. Então, é um prazer estar aqui, agradeço o convite. Professor, vamos começar com o senhor. A gente já sabe que o senhor vem da UFC, né? Formou pela UFC, passou na Ampec, eu acho que depois desistiu do curso de Economia Aplicada, trabalhou no mercado e depois voltou para fazer políticas públicas, né? O mestrado e doutorado em políticas públicas. Como que surge esse interesse de estudar esse tema, que é tão relevante para a gente? Bem, o interesse por pesquisar sobre fundo público, sobre finanças públicas, sobre orçamento público, financiamento de políticas sociais, ele surgiu basicamente depois que eu fiz o mestrado, né? O mestrado que eu fiz de políticas públicas na UFP, eu discuti lá da centralização da política de saúde no estado do Piauí, não é? Ali eu já discuti no mestrado alguns elementos sobre finanças públicas, mas era um tema distante de mim. Quando eu fui para o doutorado em 2014 na UFMA, antes de ir para o doutorado, eu conheci, né, o professor Evilácio Salvador da UNB em 2013, num evento, né, da Jornada Internacional de Políticas Públicas em São Luís. Ele estava ministrando um minicurso discutindo Estado e Fundo Público. Então, essa categoria do Fundo Público, a primeira vez que eu vi foi com o Evilásio, em São Luís, na UFMA, E esse tema me interessou, por quê? Porque eu já vinha, do ponto de vista
acadêmico, né? Eu entrei na UFP, concursado em 2010, né? UFP, que depois, Campus Ministro Reis Veloso, que virou depois Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Então, ali eu já, a partir de 2010, eu já estava estudando um pouco de orçamento público, essa parte do planejamento orçamentário eu já tinha conhecimento, porque antes de virar professor eu trabalhei no setor público, não é? E trabalhei com essa parte de orçamento público, então era uma área já de afinidade. Porém, a categoria mesmo sobre o fundo público eu tive acesso em 2013 com a publicação da tese do livro do Evilar Salvador, Estado e Fundo Público. Então é um tema que já me interessou bastante, porque além de analisar as finanças, passava a analisar como é que essas finanças, como é que esses recursos arrecadados no sistema tributário, eles são aplicados nos estados, nos municípios, na União, né? Trazendo também questões relacionadas à desigualdade regional, desigualdade social, né? A própria questão, né, dos desníveis sociais, que é um tema também que eu, quando eu fiz meu TCC, meu trabalho de conclusão do curso, isso foi em 1980, relembrando, eu entrei na UFC em 88 e finalizei em 93. Então, em 93, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre distribuição de renda no Piauí, não é? Então, eu já tinha uma inclinação para discutir essas questões envolvidas à desigualdade, né, ao desenvolvimento. Então, essa já era um objeto, né, que eu gostava. Então, quando eu associo a discussão de finanças públicas, como isso impacta na vida das pessoas, na sociedade, na alocação de recursos, né, isso me aflorou um desejo de pesquisar. Então, a partir daí foi que eu orientei o meu trabalho, conclusão do curso, para discutir sobre Estado e Fundo Público na região Nordeste. E a partir daí iniciei com maior profundidade os estudos sobre esse assunto, e ao concluir em 2018 o doutorado, eu retorno para, na época, o Campus Ministro Reis Veloso, da UFP, e crio, não é, o nosso primeiro núcleo de estudo, pesquisa e extensão do curso de Ciências Econômicas, que a gente, né, chama de Observatório do Fundo Público, que a partir daí passa a ser um núcleo ativo dentro da universidade, não é, pesquisando, fazendo extensão sobre esse debate do fundo público e do financiamento das políticas sociais, principalmente no Nordeste, mas também no Brasil. Samuel, a partir de quais matérias que tu se interessou para ingressar no Observatório do Fundo Público, se por algum colega sabido por nós que convivemos contigo, que tu sempre gosta de falar que entrou aqui na Federal, principalmente no curso de Economia, buscando resolver problemas, né? Como que se dá essa combinação para estudar esse tema como discente do curso de Economia? Então, minha entrada minha introdução, eu acredito que ao Observatório do Fundo Público, ao núcleo, talvez tenha sido na disciplina de setor público, né? Uma disciplina que é voltada para mais a questão das leis, como se dá todo esse trâmite orçamentário. Ali eu tive esse primeiro contato, né, com como se dá a questão das contas públicas. Só que eu notei que era uma disciplina um pouco resumida, de certa forma. A gente não conseguiu aprofundar tanto, eu fiquei com várias dúvidas, saí da disciplina com várias dúvidas, e eu acredito que eu estava no 5º período. E então, dadas essas dúvidas, eu
andei pesquisando em alguns locais, assim, na internet mesmo, como poderia me aprofundar, para saber mais. E também chegou o convite, assim, eu vi lá que estavam abertas as inscrições para o observatório. Então era bem assim, de certa forma, que eu estava procurando naquele momento, que alguma fonte de conhecimento que me ajudasse a entender os temas públicos da sociedade, né? Entender mais a parte teórica, como se dão as relações sociais, né? Para poder, a partir daí, então, tentar entender os problemas da sociedade, como bem disse o Vinícius, né? Eu gosto muito assim de tentar resolver problemas. Eu acho que um professor, lá no início do período, ele falou algo nesse sentido, o professor Sayão, que o economista é para resolver problemas, é a função de resolver problemas, independente de que problemas sejam. Então, na verdade, eu tive uma mudança de pensamento depois que eu entrei no curso, mas sempre tive essa visão de resolver algum tipo de problema. Então, a partir da minha entrada no observatório, a gente tem ali uma série de categorias que a gente não consegue estudar com tanta facilidade nas disciplinas do curso, que fica, de certa forma, que o curso deixa a desejar, né? Até porque o curso tem uma limitação, né? Há uma limitação de carga horária, de período, de disciplina, de professores também. Então, é impossível a gente estudar com certa profundidade a maioria dos temas que a gente cria algum interesse. A gente tem que procurar uma extensão ou uma pesquisa específica com algum professor. Então, a partir desse interesse de tentar ver alguma forma de resolver alguns problemas sociais, eu tive essa entrada no Observatório do Fundo Público. E até hoje a gente vem tratando diversas categorias, estudando como se dão as relações sociais, e discute também possibilidades, possíveis formas, alternativas, né? Alternativas de uma maneira geral, né? Alternativa de mudar o que a gente tem hoje como certo, mas que não dá certo na sociedade, que a gente tem como certo, mas que não dá certo. Então, minha entrada no observatório se dá a partir disso, dessa busca por tentar resolver alguns problemas na sociedade, ou pelo menos entendê-los para poder falar algo a respeito. Professor, quando a gente fala de fundo público de uma maneira muito ampla, pode ser que os espectadores que não sejam da área de economia, eles entendam simplesmente só com tudo que o Estado arrecada. Seria correto afirmar que no estudo do fundo público ele se atém apenas a isso, ou a gente pode expandir isso para outros leques de pesquisa? Bem, a discussão do fundo público, a categoria fundo público, quando a gente fala fundo público, se você perguntar ou fizer uma enquete, com certeza para aqueles que estão ouvindo, vendo, porque não vê abstrato o fundo público, mas estão ouvindo o termo, talvez você pode pensar, não é, em vários significados, né? A língua portuguesa nos possibilita, né, que uma palavra tem vários significados. Mas o fundo público, não é toda a capacidade, não é, que o Estado tem, que a gente sempre diz, de arrecadar ou não recursos para o financiamento dos serviços do Estado, ou seja, para o financiamento das políticas públicas, né? Então, as várias formas que o Estado tem de absorver, de reter, de arrecadar, né, por as várias formas de arrecadação, né, quer seja tributária, quer seja
por receitas próprias geradas a partir da alocação de espaços públicos, quer seja por emissão de moeda, quer seja por emissão de títulos públicos, quer seja por operações de crédito via endividamento, ou quer seja pela não arrecadação, ou seja, pelas renúncias tributárias. Então, todos esses instrumentos que o Estado dispõe, no sentido de arrecadar ou não, eles que vão, que a gente chamar, compor a dinâmica do fundo público para que o Estado possa, a partir das suas responsabilidades, oferecer serviços públicos para atender às necessidades da sociedade. Então, o fundo público é esse instrumento, é como se fosse um instrumento político, de política econômica também, um instrumento para financiamento dos gastos do Estado. Então, falando um pouco do observatório, como que o observatório observa esse fundo público? O que a gente faz essa operação? Tá. A ideia da criação do observatório do fundo público foi uma ideia paralelo à minha atividade de pesquisador dentro da universidade. Eu tinha uma outra atividade que reputo de extrema importância. Eu era pesquisador, mas era também sindicalista. Ou seja, eu, desde que entrei na universidade, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na universidade foi me associar à nossa Associação dos Docentes da Universidade Federal do Piauí, a DUFP, nosso sindicato, que congrega os interesses da categoria docente, que estão entremeados aos interesses da universidade, de uma universidade melhor. Então, o sindicato me fez também ver, entender os problemas da categoria docente que estão atrelados aos problemas da universidade, do ponto de vista de financiamento da universidade, ou seja, se não vem recurso suficiente para a universidade, do ponto de vista orçamentário, a universidade vai ter dificuldade de pesquisar, de fazer extensão, de dar condições necessárias para o ensino. Então, essa necessidade que eu tinha, de entender melhor a realidade da universidade, de buscar alternativas, saídas para nem buscar alternativas, mas no sentido de entender para que corporativamente a gente pressionasse a instituição para que ela pudesse dar condições melhores aos docentes, fez com que também nós pudéssemos estar estudando melhor o orçamento da universidade. Então, essa questão da necessidade de entender melhor a universidade para melhorar nossas condições de trabalho, que era o papel do sindicato, atrelado com também a curiosidade de pesquisar sobre orçamento público, como é que esse orçamento está impactando a sociedade, essa junção ela fez com que surgisse o observatório. O observatório ele não surge pela um estalador deles, mas tudo pela minha história de vida, que está atrelado, a vontade de, como o Samuel falou, de resolver problemas ou de entender os problemas, a dinâmica do Estado, a dinâmica das desigualdades e tentar agir sobre elas, combinado com essa questão nossa enquanto docente e nas lutas que a gente travava para melhorar as condições de trabalho. Então, o orçamento, ou seja, o fundo público, e o orçamento, que é a sua expressão mais objetiva, seria fundamental para que nós possamos, ou a sociedade possa entender isso e se articular numa luta para melhorar, para exigir que o governo promova políticas públicas que venham reduzir esses desníveis, essas desigualdades sociais no país. Então, o observatório surge daí, dessa necessidade
de entender a realidade e agir sobre ela. E também o observatório, ele é palco de produção de dados, né? Nós pesquisamos sobre como é que esses recursos são arrecadados nos estados, nos municípios ou no país e onde é que eles são aplicados, mas não com um olhar neutro, não é? Mas com um olhar crítico, né? Uma das questões também no observatório é fazer análise desses dados, que muitas vezes são quantitativos, mas com um olhar de recorte de classe, ou seja, com a perspectiva marxista que nos coloca a seguinte questão, não é? Bem, o Estado, ele arrecada recursos e ele aplica recursos, mas quem são os beneficiados com essa alocação de recursos? Quem são os mais onerados na arrecadação tributária? Então você tem aí uma análise quantitativa, a gente tem categorias que a gente traz do materialismo histórico dialético, da perspectiva marxista, né? De como é que esses recursos afetam as classes sociais, por consequência, como ele afeta os mais ricos e os mais pobres, para dirimir também alguns conflitos do ponto de vista teórico sobre a ideia de que o Estado ele é neutro, que o Estado busca atender todos os interesses de todas as classes, né? E não que, como a gente defende, que o Estado ele toma partido, muitas vezes, a maioria das vezes, toma partido, né, da classe dominante, atendendo preferencialmente seus interesses. Então, discutir as questões quantitativas aliadas a uma referencial teórica crítica é o nosso papel. E isso nos traz, nos dá muitas informações em que a sociedade precisa saber, não é? E que é extremamente importante para gerar informações para a luta, né, dos movimentos sociais, para a luta, né, das organizações da sociedade civil em busca de melhoria de vida e de redução das desigualdades. Então, o observatório, além de pesquisar e fazer extensão, ele municia os movimentos sociais quando a gente publica artigos, TCCs, dissertações, teses. Quando a gente publica essa massa de informações, isso vai, né, para a sociedade se alimentar disso e fazer o debate político de recorte de classe com os governos. Essa produção científica, diga-se de passagem, ela já está bem extensa, né? Porque o senhor, além de professor aqui na universidade, ainda tem os orientandos de mestrado e doutorado no programa lá na UF, que também serve como produção científica. Além disso, a pesquisa que é feita lá no observatório, ela, publicada como artigos pelos discentes, ela vem dividida em 3 categorias, né? Estados que têm os estados do Nordeste, os novos estados do Nordeste, divididos em estados com grande dinamismo econômico, com médio dinamismo e com um dinamismo um pouco mais reduzido. Samuel, você está com de pequeno dinamismo, né, que entra no nosso estado do Piauí. Dentro dessa tua pesquisa, qual foi a parte mais interessante que tu pode falar para a gente sobre como que está esse fundo público, como que está essa organização do fundo público, essa distribuição de rendas aqui no estado? Bom, a parte, eu acabei, estava lembrando agora que eu acabei esquecendo essa parte sobre o meu interesse no Observatório do Fundo Público, que é a parte da pesquisa. Sem dúvida, o que mais me aproximou do Observatório foi estar participando da pesquisa e a gama de atividades do Observatório também chamou muito minha atenção para dar esse início lá, ver que sempre estava tendo muitas atividades e estava sempre tendo pesquisa. E eu gostaria de fazer uma pesquisa que eu ainda não tinha encontrado
assim, em outro lugar, interesse, algum tema do meu interesse. Então, só recapitulando também, minha entrada no observatório se deu muito por conta do interesse na pesquisa. Bom, agora falando da pesquisa em si, realmente eu estou com os estados de menor dinamismo econômico, que são Piauí, aqui no Nordeste, né? Piauí, Alagoas e Sergipe. E o que mais chama a atenção, sem dúvidas, é a proporção da arrecadação indireta que a gente tem aqui, não só no Piauí, mas em todos os estados do Nordeste e, diga-se de passagem, da União também. A nossa pesquisa também abrange a União como um todo, não só os estados do Nordeste. Então a gente sabe, né, pelo menos por alto, a gente sempre fala, mas às vezes tem a noção clara, que os impostos indiretos tem uma proporção bem maior no fundo público do que os impostos diretos. Só que a gente não tem esse número em mente, ou pelo menos essa quantidade, um gráfico ali mostrando isso. Quando a gente faz a pesquisa, a gente tem essa noção. E como a gente sabe, né, talvez não seja de conhecimento para aqueles que são mais leigos, os impostos indiretos, o ICMS, né, na prática o ICMS nos estados, são aqueles impostos aquele imposto que não distingue as classes sociais. Quer dizer, você tem uma renda mais alta ou uma renda mais baixa, você vai pagar a mesma quantidade de imposto. Você vai pagar 10%, sei lá, na gasolina, você vai pagar, se você recebe um salário mínimo, se você recebe R$500 mil de renda por mês, você vai pagar 10% na gasolina, no preço da gasolina. Então, é claro que isso acaba pesando muito mais nas famílias com menores rendas, nas pessoas com menores rendas, nas pessoas na classe operária, né? De fato. Então, tendo feito essa pesquisa, a gente vê que mesmo tendo nos estados 3 impostos diretos, né, que são sobre o patrimônio, no caso a gente não estuda sobre patrimônio, perdão, patrimônio é competência dos municípios, imposto sobre a renda retido na fonte e IPVA, né, imposto sobre veículos automotores, e ICMT, imposto sobre herança. Isso, o professor me lembrou aqui. Imposto sobre as heranças. Mesmo tendo esses 3, eu não vou lembrar do número exato, mas o somatório desses 3 impostos em todos os estados não chega a metade do que é arrecadado através do ICMS. Quer dizer, a gente tem uma tributação absurda indireta, quer dizer, onerando as famílias de classes mais baixas, né? Que tem, usando um pouco do jargão de economista, uma proporção marginal maior a consumir, quer dizer, gastam, quem recebe um salário mínimo gasta, ainda se endivida, né, no final do mês. Então, toda a renda daquela pessoa é direcionada para o consumo, de alguma forma. Então, ele vai estar pagando, sei lá, 40% talvez, ou mais, de imposto ali, enquanto da sua renda total, né? Vamos arredondar aqui, metade da sua renda vai para imposto, enquanto uma pessoa que recebe uma renda maior não vai consumir toda a sua renda, uma parte vai para a poupança, né? Que nas classes mais baixas, na maioria das vezes, não é possível ser feita, e a parte, então, proporcionalmente, essa pessoa vai ter uma menor parte da sua renda direcionada aos impostos. Dessa forma, então, fica bem claro que quem sustenta o Estado é a classe mais baixa, a classe operária, a classe que mais trabalha, a classe que está realmente vendendo sua força de trabalho, né? E, bom, então, eu acredito que, dentre outras coisas, a gente vê várias coisas curiosas assim na pesquisa, mas sem dúvidas isso é o que mais chama a nossa atenção, a proporção
do fundo público que é formado por impostos indiretos, né? Isso, portanto, sua relevância para a formação do fundo público. Isso é bem interessante. Recentemente o Observatório teve em viagem, né, para o JPP, que é a Jornada Internacional de Políticas Públicas. O professor Osmar, os nossos colegas Levi, Eduarda e Rayana, que não estão aqui com a gente durante a gravação, mas fazem parte do Observatório, desse organismo que tem tido um papel muito importante no estudo disso. Em breve queremos recebê-los para falar sobre a pesquisa deles também. Nesse último JPP, qual foi, professor, o impacto que o público teve em relação à pesquisa que é desenvolvida aqui pelo Observatório? Bem, a Jornada Internacional de Políticas Públicas, hoje, tenho quase certeza que é talvez a principal evento, acho que latino-americano, né, em termos de número de trabalhos escritos e número de participantes. Pra vocês terem ideia, esse ano foram mais de 1.000 trabalhos escritos na Jornada Internacional de Políticas Públicas, e com diversos países presentes, tanto do ponto de vista de trabalhos escritos, como de palestrantes que vieram de fora, né? Palestrantes e vários palestrantes que nós discutimos na nossa literatura dentro do Observatório do Fundo Público, que é importante. Levi, Eduardo e Rayana tiveram contatos com vários daqueles livros que estão lá na biblioteca do Observatório. Por exemplo, tiveram contato com a Vilar Salvador, hoje um dos ícones na discussão sobre o fundo público, até fotos registraram, conversas, com a doutora Elaine Bering, outra grande profissional da UERJ, que se aposentou recentemente, mas do programa de política social da UERJ, também uma grande pesquisadora nessa área de fundo público. Tiveram contato com professores de fora do país, com a Catherine Salviat da França, autora também, que nós discutimos os textos lá naquele livro, o livro de finanças do François Chesnais, outro francês já falecido, mas um grande autor marxista que discute o Estado, a mundialização do capital. E vários outros autores aí, eles estiveram, né, perto, conversaram, ou seja, acho que são pessoas que inspiram a gente para continuar pesquisando, e isso trouxe, eu acho que uma grande motivação para o grupo que foi para o evento. Além disso, nós tivemos esse ano na Jornada Internacional de Políticas Públicas, que é realizado de 2 em 2 anos em São Luís, na Universidade Federal do Maranhão. Nós participamos com dois trabalhos em comunicação oral, né? Um trabalho que foi discutir, né, a disputa de classe a disputa de classe pelos recursos orçamentários, né, arrecadados no governo federal. Esse trabalho foi o Levi que conduziu e fez uma comunicação oral dos seus resultados. E o outro trabalho foi Levi, era um trabalho produzido pelo Levi e pela Maria Eduarda. E o outro trabalho, comunicação oral, foi um trabalho realizado pela nossa discente Rayana. A Rayana discutiu a formação do fundo público nos estados de maior dinamismo econômico, Bahia, Pernambuco e Ceará do Nordeste, né, levando os dados de como a arrecadação afeta principalmente aquilo que o Samuel acabou de falar, onera mais a classe trabalhadora, né? Quem é que mais contribui para o financiamento das políticas sociais, né? Mostrando que o Estado ele toma partido, geralmente tem tomado partido da classe dominante. E também a gente constituiu lá uma mesa redonda que discutiu a questão da austeridade fiscal no governo Lula III. Essa mesa foi composta por mim, Osmar,
pelo professor Avilar Salvador da UNB e pela professora Jeane da Federal do Espírito Santo. Então foi uma mesa extremamente importante com esses profissionais, porque o Observatório também faz parte de uma rede de pesquisa nacional, conjuntamente com a UNB, com a Federal do Espírito Santo, com a Federal do Rio Grande do Norte, com a Federal do Mato Grosso, com várias universidades que estão trabalhando essa temática para levantar informações a nível de Brasil, e aí todos os estados do Brasil, para como é que se dá essa disputa de classe pelos recursos públicos. Então a gente fez uma mesa extremamente importante, onde fez uma discussão importante sobre a temática. E sempre que a gente vai num congresso, nossos trabalhos, que são trabalhos, muitos deles inovadores, né? Não existem muitos núcleos de pesquisa que discutam o fundo público, principalmente na perspectiva da região Nordeste, numa perspectiva crítica, são poucos. Sempre nossos trabalhos são bem aceitos, são bem elogiados, não é a primeira vez. Eu desde 2011 vou a todos esses eventos da Jornada Internacional de Políticas Públicas, e vários dos nossos alunos que já passaram pelo Observatório já apresentaram trabalhos, um evento internacional. Essa é uma dinâmica do Observatório, estimular os nossos alunos a produzirem, a pesquisarem, a produzirem e também publicarem, tanto em grandes eventos, como também em eventos locais, regionais, internacionais, como também em revistas científicas. Esse é um dos objetivos nossos, né, para motivar os nossos alunos a entrarem nesse mundo, da pesquisa ou da extensão, e isso complementarem sua formação e saírem daqui da universidade como economistas com um nível de entendimento sobre a realidade muito maior do que se não participassem dessas atividades. Pronto. Professor Samuel, eu agradeço muito a disponibilidade de vocês para estar com a gente aqui nesse lançamento de podcast, nesse programa piloto, mas que teve a ideia de ser como um teste, mas que no final o resultado dele está sendo excelente, está saindo bem melhor do que o esperado. Eu acho que o piloto nem deveria ser chamado de piloto. Para finalizar, eu vou pedir que vocês dois deixem alguma mensagem para os estudantes de economia, para as pessoas que estão nos ouvindo, e se quiserem deixar também alguma dica de algum livro ou filme, alguma coisa que vocês achem interessante que vai contribuir para essa formação das pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando aqui, fiquem à vontade para fazer também. Bom, primeiramente agradeço o convite por estar aqui, espero que a gente possa prosseguir com esse podcast e que consigamos trazer temas relevantes para a sociedade, temas que muitas das vezes não são discutidos, principalmente na sala de aula, mas às vezes nem nos corredores, entre os amigos, entre os professores, mas que são de extrema relevância para que a gente possa entender a sociedade que a gente vive e que, portanto, possamos resolver as questões que a gente às vezes discute, se fala tanto, de desigualdade e tal, mas a gente não vê de fato qual o tamanho dessa desigualdade e quais suas formas, como ela se dá, de fato. Então, a mensagem que eu deixo é um convite, acredito, um convite para estar com a gente, conhecer, mesmo como visitante. A gente tem uma diversificação de atividades, diversas atividades no nosso núcleo. Temos o nosso grupo de estudos, que sem dúvida, se alguém tiver interesse, com certeza pode participar, será muito bem-vindo. A gente discute temas que são relevantes para o conhecimento mais teórico, as categorias que a gente utiliza nas nossas análises, A gente discute classe, estado, enfim, a gente discute vários temas. E agora, a gente sexta-feira teremos nossa mesa redonda, que o professor com certeza vai reforçar o convite, mas acredito que
esse conhecimento do núcleo no nosso curso é assim, a importância que, pelo menos para mim, na minha formação, uma importância sem tamanho, não consigo medir. Como aluno também, eu sei que há um certo medo, receio, assim, de estar participando das atividades. Algumas pessoas parecem que têm um certo medo do professor Osmar, mas, assim, o que a sensação que eu tenho e a nossa relação ali é muito amigável, assim, para tudo mesmo, não só para as atividades do observatório em si, mas a gente acaba se tornando uma família ali, a gente está ajudando uns aos outros para tudo e se torna amigos mesmo, todos nós somos amigos próximos ali, vamos assim dizer. E então, primeiro esse convite, né, não tenham medo ou receio de participar, vão lá, peçam para participar do nosso grupo de estudos, que iremos receber você de portas abertas. E acredito também que a mensagem importante é que a gente deve sair da nossa zona de conforto um pouco, deixar de estudar apenas os temas que são dados na graduação, né? Estudar aquilo que não é falado em sala de aula, que muitas das vezes não é discutido no nosso dia a dia, com os professores. A aproximação desses temas contribui de uma forma assim absurda para na nossa formação. O compreendimento de uma gama de categorias faz a gente pensar de outra forma, vamos assim dizer, a gente enxergar a realidade de outra forma. Então, acho que a gente sempre deve estar buscando conhecimento, não só aquele que é dado, mas o conhecimento que às vezes que é achado por um acaso, ou que a gente procura uma coisa e encontra outra, é muito importante na nossa formação. Então, acho que é mais esse convite mesmo para a gente para vocês que gostam, que têm um interesse, que dê uma passada no observatório, que iremos receber você de braço aberto, mesmo que de passagem. Para encerrar, né, esse convite, eu queria só trazer alguns elementos. Primeiro, fazer um convite, o Samuel já fez esse convite, mas vou reiterar o convite para o nosso grupo de estudo. No observatório tem um grupo de estudo que geralmente se reúne quinzenalmente para discutir textos que tem a ver com categorias em que a gente trabalha nas pesquisas, nas atividades de extensão. Atualmente a gente está trabalhando o livro A Ordem do Capital, como economistas inventaram a austeridade e abrir o caminho para o fascismo, da Clara Matei, uma publicação de 2023, e é um best-seller aí para quem gosta dessa temática. Então a gente já vimos 2 capítulos, próximo dia 25, estaremos lá na sala do observatório, aos sábados, discutindo mais 2 capítulos desse livro, fazendo um convite aí para aqueles que querem conhecer o observatório, que venham, né, pelo grupo de estudo. Também quero chamar aí a galera, né, nossos alunos ou nossos colegas economistas formados no nosso curso e outras pessoas que têm interesse para participarem do nosso projeto de extensão, Diálogos Sociais sobre Estado e Políticas Públicas. Esse projeto de extensão inicia as nossas atividades desse semestre no dia 17 de outubro de 2025, no horário das 15 horas. Será realizado na sala 403 do Bloco de Economia no FDPAR, e o tema da primeira mesa de discussão é desigualdade de gênero e de raça no mercado de trabalho. Nós estamos trazendo aí 3 professoras, doutoras, não é? Para fazer esse debate, mediado pela nossa discente, também membro do Observatório, a Glenda, que vai mediar esse debate, dia 17, e estamos convidando todos e todas para participarem desse tema. Assim, o recado que a gente tenta dar, ou o convite, o recado para os nossos alunos, é que
venham experimentar, venham conhecer o Observatório do Fundo Público, um núcleo, né, de estudo, pesquisa e extensão do nosso curso, que tem como objetivo fortalecer a formação dos nossos discentes, não é? Para além da sala de aula, né? Acho que na formação de um estudante não basta, na formação de qualidade de um estudante, não basta apenas estar em sala de aula, né? Você precisa experimentar ou experienciar outras atividades que possam agregar valor ao seu conhecimento de sala de aula. E o Observatório do Fundo Público busca justamente isso, complementar a formação, né, discente, trazendo elementos ou novas categorias que vão ajudar a ele entender, né, a totalidade, né, ter uma visão total sobre a realidade de determinados temas, de determinados problemas. Então, o observatório é esse espaço, um espaço, primeiro, democrático, plural, e que busca também, né, extirpar qualquer tipo, né, de discriminação, né, valorizando sempre as diferenças, mas não abre mão de fazer uma análise crítica da realidade a partir de autores, né, da perspectiva marxista. Esse é a única coisa que a gente não abre mão no observatório, é fazer uma análise crítica. Então, aqueles que querem olhar para a realidade de forma crítica e que sejam abertos a não é, respeitar as diferenças, respeitar, não é, essa pluralidade de ideias, mas, né, com esse perfil crítico, venham conhecer o observatório. Nós estamos lá e vamos adorar que nossos alunos e alunas possam, né, ingressar e participar mais ativamente das nossas atividades do Observatório do Fundo Público. Complementando o que vocês dois disseram, eu vou deixar de dica um livro do professor Osmar, que é o Estado e Fundo Público, a disputa entre capital e trabalho no Nordeste do Brasil, que é uma obra que nós discutimos em sala de aula, também já foi discutida em trechos no nosso grupo de estudos do Observatório, e que é uma obra que tem grande valor, porque ela traz toda essa perspectiva de crítica, como o professor falou, voltados para a região Nordeste, que por vezes é muito esquecida nos grandes meios de comunicação. Com essa mensagem, a gente se despede e espera vocês no próximo episódio do Pode Falar de Economia.